A loja de bonecas de porcelana. Eu nunca gostei de bonecas. Não sei explicar exatamente por quê, mas desde criança havia algo nelas que me deixava desconfortável. Talvez fosse o olhar de vidro, sempre fixo em mim, como se estivesse acompanhando cada movimento meu. Ou talvez fosse o silêncio que pareciam carregar, uma ausência de vida que parecia mais ameaçadora do que qualquer criatura de carne e osso. Foi por isso que achei tão estranho quando aceitei aquele emprego. Eu estava desesperado, é verdade. Meses sem trabalho, aluguel atrasado, dívidas se acumulando. Um anúncio simples no jornal chamou minha atenção. Procura-se atendente para a loja de antiguidades. Não é necessário experiência. Preferência para quem pode trabalhar à noite. Salário acima da média. Era isso, ou continuar dormindo com a barriga vazia. Liguei imediatamente. A voz do outro lado era de uma mulher idosa, firme mas doce. Chamava-se Dona Áurea. Pediu que eu fosse até a loja naquela mesma noite, pois precisava de alguém urgente. Não hesitei. O letreiro da loja estava quase apagado. Letras desbotadas liam Maison de Poupée, um nome francês que mais tarde ela me explicou significava Casa das Bonecas. A vitrine exibia fileiras de bonecas de porcelana, algumas em tamanho natural de criança, vestidas com roupas de época, vestidos de renda, chapéus vitorianos, laços de cetim. Entrei, sentindo imediatamente o cheiro de madeira antiga e poeira. O rangido da porta ecoou alto demais para um ambiente tão pequeno. Dona Áurea me esperava atrás do balcão, uma mulher magra, de cabelos brancos presos num coque impecável. Seus olhos eram azuis, quase transparentes, e me analisavam como se conseguissem atravessar minha pele. Gosta de bonecas? Perguntou. Engoli seco, incapaz de mentir, mas também sem coragem de dizer a verdade. Murmurei algo como: se são de coleção, sim. São interessantes. Ela sorriu. Vai se acostumar. Todos se acostumam. E foi assim que comecei. O trabalho parecia simples. Vigiar a loja durante a noite, atender eventuais clientes tardios, manter o ambiente limpo. Eu recebia um salário quase absurdo para tão pouco esforço. As únicas regras eram não levar ninguém para dentro da loja, não mexer nas bonecas que estavam na sala dos fundos e nunca apagar todas as luzes. Perguntei por quê. Dona Áurea respondeu apenas: porque as bonecas não gostam da escuridão. Achei que fosse apenas uma excentricidade de colecionadora idosa. E por dentro. Na primeira noite percebi que a loja tinha uma atmosfera estranha. O silêncio era diferente de qualquer outro lugar. Não era vazio, mas sim carregado, como se houvesse algo respirando junto comigo. Eu tentava passar o tempo lendo, mas, inevitavelmente, meus olhos voltavam para aquelas dezenas de bonecas me observando da vitrine. Foi quando notei algo desconfortável. Todas pareciam estar viradas levemente na minha direção. Na terceira noite ouvi passos vindos da sala dos fundos. Não era possível. Eu tinha trancado a porta. Levantei devagar, o coração disparado, e me aproximei. O barulho cessou. Quando girei a maçaneta, encontrei apenas prateleiras lotadas de caixas e bonecas embrulhadas em plástico. A poeira estava intacta no chão, sem pegadas. Voltei para o balcão rindo de nervoso. Mas o riso congelou na garganta quando percebi algo. Uma das bonecas da vitrine agora estava com a cabeça levemente inclinada para o lado, numa posição diferente da que eu lembrava. Não havia como provar. Talvez fosse minha imaginação, mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Na sexta noite, pouco depois da meia-noite, a porta abriu sozinha. Nenhum vento, nenhuma explicação. Um homem entrou. Vestia sobretudo preto, chapéu antigo e andava curvado. Seu rosto parecia borrado, como se minha mente não conseguisse fixar os detalhes. Apenas lembro que tinha olhos extremamente fundos. Quero a menina de vestido azul, disse apontando para uma das bonecas da prateleira mais alta. A voz dele era baixa, arrastada, e parecia ecoar dentro da minha cabeça. Trêmulo, alcancei a boneca. Mas quando a entreguei, percebi que o peso dela era estranho, quente, como se fosse um corpo vivo. Ele me pagou com moedas antigas pesadas que não reconheci. Quando olhei novamente para registrar a venda, ele havia desaparecido. A porta permanecia fechada. As moedas sumiram também. Só a boneca havia desaparecido da prateleira. Depois disso, as coisas pioraram. As bonecas começaram a trocar de lugar. Às vezes eu fechava a loja com todas organizadas, apenas para encontrá-las amontoadas no balcão ao amanhecer. Outras vezes eu acordava de um cochilo e percebia que estavam mais perto de mim. Numa madrugada, acordei com algo roçando meu braço. Era uma boneca caída no chão, bem ao meu lado.
mas eu sabia que ela estava no alto da prateleira antes. Peguei-a, nervoso, e quando a olhei nos olhos de vidro, juro que vi umidade, como se lágrimas estivessem se formando ali dentro. Não consegui resistir. A proibição de Áurea sobre o quarto dos fundos começou a me corroer. Se as bonecas na vitrine já eram perturbadoras, o que haveria lá dentro? Numa madrugada chuvosa, abri a porta escondido e quase caí para trás. Eram centenas de bonecas de porcelana, algumas em tamanho natural, alinhadas como soldados. Mas havia algo diferente nelas. As feições não eram genéricas. Eram rostos reais. Rostos de homens, mulheres, crianças. Todos reproduzidos com detalhes assustadores. Sardas, rugas, cicatrizes. E o olhar, o olhar não era de vidro, mas sim algo úmido, profundo, humano. Foi então que percebi. Cada boneca era um retrato perfeito de uma pessoa viva. Ou que fora viva. Na noite seguinte, confrontei Dona Áurea. Ela apenas sorriu serena. Você acha que são bonecas, não é? O que mais seriam? Disse tremendo. São casulos, recipientes. Cada boneca guarda uma alma. Ela explicou calmamente, como quem fala de uma receita de bolo. Dizia que colecionava almas há décadas. Pessoas solitárias, perdidas, curiosas demais. Atraídas até sua loja. Cada uma delas passava a habitar uma boneca, onde ficava preservada por toda a eternidade. Você, querido, é o próximo. Disse, tocando meu rosto com mãos geladas. Depois disso, não consegui mais dormir. Tranquei portas, empilhei cadeiras, mantive facas ao meu alcance. Mas nada adiantava. As bonecas se moviam mesmo assim. Eu acordava e as encontrava ao redor da cama improvisada nos fundos, olhando para mim. Algumas, juro, sussurravam. Vozes infantis, finas, repetindo meu nome. Comecei a perder a noção do tempo. Dias e noites se misturavam. Não sabia mais quando estava acordado ou sonhando. Em certo momento, percebi que meu reflexo no espelho estava diferente. Meus olhos estavam mais brilhantes, fixos demais, como vidro. Estou escrevendo isto sentado no balcão, com as bonecas espalhadas ao meu redor. A cada vez que levanto os olhos, vejo que estão mais próximas. Dona Áurea não aparece há dias, mas sinto sua presença em cada canto da loja. Minhas mãos tremem, minha pele está fria. Sinto meu corpo rígido como porcelana. A última coisa que ouvi antes de perder a força para segurar a caneta foi o som suave de vozes infantis. Agora, você é um de nós. E pela primeira vez não tive medo. Porque no fundo já não sou mais humano. Sou apenas mais uma boneca na vitrine. Eu pensei que o fim seria o silêncio. A imobilidade absoluta, como a porcelana fria que já começava a tomar minha pele. Mas não foi assim. Quando finalmente perdi o controle dos músculos e deixei de respirar, não encontrei a escuridão que temia. Encontrei vozes. Elas estavam dentro da minha cabeça, sussurrando todas ao mesmo tempo. Eram dezenas, centenas, talvez milhares. Gritos abafados, risadas infantis, lamentos roucos. Todos comprimidos em um espaço que não sei explicar. Eu não tinha mais corpo. Eu era apenas olhar. Um olhar preso atrás de 2 olhos de vidro. A vitrine se abriu diante de mim como se fosse o mundo inteiro. Podia ver os transeuntes passando pela rua sem desconfiar de nada. Podia ver suas expressões humanas, suas peles quentes, suas mãos em movimento. Tudo parecia distante, inalcançável. E então compreendi. Eu tinha me tornado a mercadoria. Com o tempo, aprendi a distinguir algumas das vozes. A menina de vestido azul, vendida ao homem de sobretudo, chorava sem parar. Um choro fino, constante, que cortava qualquer resquício de paz. Um velho murmurava orações sem cessar, tentando convencer a si mesmo de que a fé ainda poderia libertá-lo. Uma jovem gritava o nome de sua mãe repetidas vezes, até que sua voz se dissolvia em soluços. E havia aqueles que não falavam, apenas riam. Uma risada baixa, rachada, que soava como vidro sendo arranhado. Aos poucos, percebi que todos nós estávamos conectados, como peças de um mesmo corpo monstruoso. Quando uma das bonecas se movia, todas sentíamos. Quando alguém nos comprava, todos éramos arrastados junto com aquela alma. Era como se estivéssemos presos a uma teia imensa e invisível. Não sei quanto tempo passou. Dias, semanas. O tempo não funciona da mesma forma quando se é feito de porcelana. Mas em algum momento a porta rangeu, e ela entrou. Dona Áurea. Seus passos ecoavam pela loja como marteladas. Ela parecia rejuvenescida, os olhos ainda mais brilhantes do que antes. Aproximou-se da vitrine e me fitou diretamente, como se soubesse que eu estava consciente ali dentro. Bem-vindo à coleção, meu querido.
disse sorrindo com doçura. Você tem olhos bonitos. Acho que ficará perfeito na fileira da frente. E então me deslocou com as mãos frias, posicionando-me entre duas outras bonecas que pareciam me observar com um desespero mudo. Aquela foi a primeira vez que senti o verdadeiro horror. Não era apenas estar preso, era ser exibido. Algum tempo depois, a porta se abriu de novo. O homem de sobretudo preto retornara. Ele caminhava devagar, inspecionando cada boneca como quem examina frutas em uma feira. Quando seus olhos fundos se voltaram para mim, uma onda de pânico percorreu minha essência. Ele levantou o dedo, apontando diretamente para mim. Quero este. Dona Áurea sorriu. Este ainda é muito novo. Precisa amadurecer. Mas logo estará pronto para partir com você. Ele não respondeu. Apenas recuou, como se aceitasse a espera, e desapareceu pela porta sem produzir som algum. As vozes dentro de mim começaram a gritar todas ao mesmo tempo. Ser levado por ele era pior do que ficar na loja. Eu não sabia por quê, mas todos pareciam aterrorizados com aquele homem. Algo mudou em mim depois disso. Eu já não queria apenas aceitar. A raiva cresceu. A ideia de que passaria a eternidade em silêncio, à mercê de colecionadores doentios, começou a corroer minha mente. Numa noite senti meu corpo de porcelana estremecer. Minhas mãos trincaram, emitindo pequenos estalos, como se pudessem se mover. Olhei para os lados e percebi que outras bonecas também se agitavam. Os olhos de vidro de algumas estavam cheios de fissuras, de outras, escorriam lágrimas escuras, quase como sangue coalhado. Era como se uma rebelião silenciosa estivesse prestes a começar. Mas Dona Áurea percebeu. Ela entrou de repente carregando uma caixa de madeira repleta de símbolos gravados. Retirou de dentro dela um punhado de pó dourado e o espalhou pelas vitrines. Instantaneamente o peso voltou a me paralisar. Minhas rachaduras se fecharam, minhas mãos endureceram. As vozes diminuíram até se tornarem um murmúrio distante. Vocês não aprendem nunca, Disse ela com um suspiro cansado. Não há fuga. A vitrine é o seu túmulo. E sorriu satisfeita, antes de apagar as luzes e nos deixar na penumbra. Agora sei que cada pessoa que passa diante da loja vê apenas bonecas, mas para nós é diferente. Nós vemos a vida lá fora como se estivéssemos atrás de um aquário. Sabemos que cada olhar curioso pode ser o próximo condenado. E o mais terrível é que já não sinto vontade de avisar ninguém. Parte de mim, talvez contaminada pela magia de Áurea, anseia por novos rostos. Novas almas para se juntarem a nós. Cada vez que alguém para diante da vitrine e observa as bonecas, sinto um prazer doentio. É como caçar, mesmo estando preso. Hoje percebi algo que quase me fez enlouquecer de vez. Enquanto observava meu reflexo na vitrine, vi que não era apenas uma réplica de mim mesmo em porcelana. Era eu de verdade ainda com pele e olhos humanos. Mas do outro lado do vidro, dentro da loja, era como se houvesse duas versões de mim. A que estava aqui e a que seguia sua vida lá fora, acreditando estar livre. E entendi o que Dona Áurea quis dizer quando falou sobre casulos. Nós não somos substituídos, somos duplicados. Uma parte de nós continua vivendo, rindo, chorando, acreditando ser livre, enquanto a outra fica aqui dentro, apodrecendo em silêncio, vigiando o mundo pelos olhos de vidro. E a pior parte, cada vez que meu outro eu passa diante de um espelho, sinto que é a mim que ele enxerga, tentando atravessar o reflexo para tomar o lugar dele.